Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília e a partir de agora você fica muito bem informado com as notícias desta edição de sábado. E olha só, o aeroporto de Heathrow voltou a funcionar normalmente. As operações foram canceladas devido ao incêndio que deslocou diversos voos no mundo todo. Vamos conferir. O Aeroporto Internacional de Heathrow, em Londres, voltou a funcionar por completo. Em comunicado, o aeroporto confirmou a volta dos voos e solicitou que os passageiros confiram a situação de cada trecho com a companhia aérea antes de se dirigir ao aeroporto. As operações haviam sido interrompidas por causa do incêndio na estação de energia na região do aeroporto de Heathrow. O incidente cancelou e deslocou diversos voos que tinham Londres como destino. Além disso, 2 voos brasileiros foram afetados. A companhia Latam reacomodou os passageiros. E o voo da companhia aérea British Airways, que partia de Londres com destino a Guarulhos, em São Paulo, foi atrasado. As operações e voos já foram normalizados e, segundo a Rede Nacional de Energia, a luz voltou para os afetados na região do aeroporto. E o presidente Lula vai embarcar neste sábado para a Ásia. O líder brasileiro vai visitar o Japão e o Vietnã. E o objetivo desta viagem é ampliar a parceria comercial. A equipe do presidente Lula considera estratégico diversificar as correntes de negócios com outros países, a fim de reduzir a dependência da China, maior parceiro comercial do Brasil, e de sinalizar equilíbrio na guerra comercial travada atualmente entre chineses e americanos. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. A primeira parada de Lula neste giro pela Ásia será em Tóquio, capital japonesa, onde ficará de segunda-feira a quinta-feira. Um dos principais temas será a tentativa de abrir o mercado japonês para a carne bovina do Brasil. No Japão, Lula será recebido para uma visita de primeira categoria, a mais alta da diplomacia local. Apenas uma visita deste tipo que prevê inclusive uma audiência com o imperador Naruhito, que é realizada uma vez por ano. O encontro está previsto para terça-feira. Na quarta-feira, o presidente Lula deve participar de um fórum empresarial e terá reunião de trabalho com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba. Brasil e Japão têm 130 anos de relação. Cerca de 211 mil brasileiros vivem no Japão, enquanto o Brasil abriga a maior comunidade nipodescendente fora do Japão, estimada em mais de 2 milhões de pessoas, segundo o Itamaraty. E neste sábado é comemorado o Dia Mundial da Água. Com 12% da água doce do planeta, o país sofre com uma redução contínua da superfície. O Brasil perdeu inclusive 3% de água em 40 anos. E a qualidade dos rios da Mata Atlântica também piorou, de acordo com o levantamento do SOS Mata Atlântica. Um relatório da plataforma de monitoramento MapBiomas revelou que o Brasil enfrenta uma redução contínua na superfície de água, devido à exploração da terra e eventos climáticos. O país contém 12% da água doce do planeta, especialmente na Amazônia, e perdeu 2% do território coberto por água, de acordo com o informe publicado nesta sexta-feira. Essa é uma tendência constante. Desde 1985, a área dos rios e lagos do Brasil teve uma redução de 15%, quase 2/3 da superfície de água do país. Estão localizados na Amazônia, que desempenha um papel crucial na regulação do clima local e mundial, devido à capacidade de absorver dióxido de carbono. Atingida por uma seca extrema, a região perdeu 3,6% dos recursos hídricos no ano passado, em comparação com a média histórica. Este fenômeno é consequência de secas, superexploração dos aquíferos, desenvolvimento urbano ou modificação de canais naturais. O Pantanal foi o bioma mais afetado, com 61% de perda de superfície da água, em relação à média, desde 1985. Os incêndios que devastaram a maior área úmida do planeta aceleraram essa redução.
Um relatório da Fundação SOS Mata Atlântica, lançado às vésperas do Dia Mundial da Água, apontou que a qualidade da água dos rios nas bacias hidrográficas da Mata Atlântica não apresentou sinais significativos de recuperação nos últimos anos e 75% deles têm qualidade da água regular, ou seja, apresentam impactos ambientais que podem comprometer seu uso para consumo ou lazer. O documento retrato da qualidade da água nas bacias hidrográficas da Mata Atlântica reúne dados coletados em 112 rios entre janeiro e dezembro de 2024. A análise foi realizada por voluntários em 145 pontos de coleta, em 67 municípios de 14 estados. Os resultados mostram também que os rios com piora de qualidade passam pelos municípios do estado de São Paulo, o que gera insegurança hídrica. Água contaminada significa risco à saúde e à integridade das pessoas. Dispor de água nessa condição é um desserviço às cidades. O Rio Pinheiros, localizado na capital paulista, recebeu a classificação péssima. Já o Rio Tietê, que tem o Pinheiros como um de seus afluentes, foi avaliado como ruim em trecho que passa pela cidade. E para falar mais sobre o assunto, nós vamos conversar com um especialista em recursos hídricos. Nosso convidado é o Felipe Mendes. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite e parabenizando também por vocês terem trago uma pauta tão importante e tão relevante nesse momento. Tá certo. E Felipe, a gente viu na matéria anterior que o Brasil perdeu 3% de água em 40 anos e a qualidade dos rios da Mata Atlântica também piorou. O que poderia explicar essa perda? Existem alguns motivos, né? O primeiro que a gente pode citar, como foi dito no vídeo, é a questão das mudanças climáticas, né? Isso tem influenciado alguns padrões ali, como precipitação, e isso é óbvio, aumenta o período de secas, mas vai além, né? A gente tem escutado bastante há alguns anos sobre a questão do aquecimento global. Como o nome já diz, é o aquecimento, então isso daí vai fazer com que aumente a evaporação, então sim, vai impactar nos recursos hídricos também, e existe o desmatamento. Então, assim, a causa do desmatamento é uma consequência que vai afetar diretamente florestas tropicais, porque as florestas elas desempenham, sim, um papel crucial na manutenção da umidade do solo, por exemplo, e até mesmo na regulação desse ciclo ali de cursos de água. Mas, além disso, o impacto do ser humano ainda é gritante quando a gente fala de urbanização. A nossa população mundial chegou a 8 bilhões de pessoas, então, assim, é uma quantidade muito grande de pessoas, né? E a gente está em período de urbanização, então as cidades têm crescido também, o que aumenta a necessidade de consumo agrícola. Então você expande o setor agrícola, que é um setor que consome muita água também. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: a demanda pelo recurso tem aumentado e a oferta do recurso tem diminuído. Então, assim, a gente está caminhando cada vez mais para um recurso cada vez mais escasso, com cada vez mais pessoas ficando necessitadas. Tá certo. E o estudo do SOS Mata Atlântica também revelou que nenhum rio está em ótima condição. Todos estão ruins ou péssimos. E a única mudança é o aumento da porcentagem de afluentes com água ruim. O que deve ser feito, então, para esse cenário mudar e a qualidade de rios com boas condições para abastecimento e lazer aumentar? O principal pilar ali não é uma novidade, assim, o que eu vou falar, que é a questão da infraestrutura de saneamento básico. Então, assim, a gente ainda vê, por mais que seja absurdo, locais que não têm o básico em termos de infraestrutura, né? Então não tem, a rede de esgoto não existe, e aí muitas vezes o esgoto ele é despejado diretamente nos rios, diretamente no mar, diretamente nas lagoas, e enfim, ter uma população que tenha em massa a questão de tratamento de esgoto, infraestrutura e saneamento básico, a gente trabalhar a partir desse momento a gente diminui o aumento do problema, tá? A gente para de ter esse aumento de problema, mas além disso a gente tem que voltar trazendo revitalização, recuperação do ecossistema para a gente sanar os problemas que foram criados no passado. Então eu diria que o primeiro ponto é infraestrutura e saneamento básico, para a gente não continuar poluindo no futuro e
Segundo ponto é revitalizar e recuperar o que já foi poluído no passado em termos de ecossistema. E é claro que isso passa por políticas públicas que estão relacionadas aos recursos hídricos. Então, a gente está falando de fiscalização, regulamentação rigorosa. É necessário que as políticas públicas estejam em parceria com o setor privado também. A gente tem muitas companhias de saneamento hoje que elas não são mais públicas, elas são privadas. E mais de 40% da água ela é perdida somente no transporte, então isso daí mostra que tem que ter essa comunicação entre setor público e privado quando a gente fala de saneamento básico, distribuição de água potável para a população. Muito bem pontuado, Felipe. E um dos motivos da má qualidade da água dos rios é justamente a enorme quantidade de lixo, e a população é uma das principais responsáveis por isso. O que fazer, então, para conscientizar essas pessoas que descartam lixo nos rios? Então, parte pela divulgação de que o problema existe, né? Então, esse momento aqui, por exemplo, é um momento de conscientização. As pessoas que estão assistindo a gente, às vezes acham que a água é um recurso que ele é infinito, às vezes acham que não é um problema. E o primeiro ponto é conscientizar através da divulgação desse conteúdo. Vamos definir que o problema ele existe e que ele tem aumentado sim. As pessoas precisam saber disso. Então a gente, por exemplo, né, que trabalha com essa parte de gerenciamento de recursos hídricos, a gente trabalha demais com conscientização em instituições de ensino, levar isso daí para as escolas, levar isso para as faculdades. A gente tem visto cada vez mais as grades lá do MEC que inclui políticas ambientais dentro das faculdades para a gente formar profissionais que não olham mais para a eficiência só monetária, mas olham também para a eficiência ambiental, porque não adianta a gente estar aumentando ali o ganho de lucro, receita, se a gente não está olhando para o quesito ambiental também. Então a conscientização ela passa pela informação, e a informação ela está aqui, né? Vocês abrindo esse espaço para a gente, ela está nas redes sociais, ela está nessa divulgação da problemática em si. Como eu comentei, a gente tem já 40% da água do Brasil que não chega no consumidor final. E a gente tem mais de 33 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável. Então isso é uma incoerência enorme. Não é que a gente não tem um recurso, é porque o recurso ele não chega em quem precisa dele. E aí gera esse tanto de problema que a gente está tendo aí já mais de um quarto da população mundial sem ter acesso a esse recurso que é o mais essencial para a vida. Tá certo, Felipe. Você pontuou muito bem, trouxe informações valiosas aqui para todo o nosso público. Agradeço demais as informações, Felipe. Até mais. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. E olha só, uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdades Raciais, o CEDRA, constatou que a renda de pessoas negras equivale a 58% da de pessoas brancas. Vamos ver. Os dados levantados pelo Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdades Raciais, o CEDRA, apontou que a renda do trabalho de pessoas negras correspondia, em média, a 58,3% da renda das pessoas brancas, no período de 2012 a 2023. O levantamento é baseado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E, de acordo com os dados, a renda média do trabalho principal das pessoas negras em 2012 era de R$ 1.409,44. Já das pessoas brancas, era de R$ 1.816,28. No ano de 2023, a diferença passou a ser de R$ 2.199,04 para negros e R$ 3.729,69 para brancos. Essa diferença também é apresentada em relação ao gênero e raça. A proporção de homens brancos em 2012 era, em média, quase 5 vezes maior do que a de mulheres negras. Já no ano de 2023, houve a diminuição e passou a ser 4 vezes maior. Isso demonstra que, mesmo com a diminuição, os homens brancos ainda possuem melhores condições empregatícias, como também a desigualdade salarial e racial ainda se mostra predominante no ambiente de trabalho e em outras questões sociais. E as tarifas cobradas em pedágios das rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco, em São Paulo, vão ter uma redução de até 35,5% nas cabines automáticas e até 32,2% nas cabines manuais. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp, os novos valores foram divididos conforme o trecho e seguem a linha de preços praticados por eixo do veículo. No caso do lote Sorocabana,
que abrange um trajeto de 460 quilômetros de extensão. Entre a região sudoeste do estado, os novos valores representam uma redução entre 23,8% e 25,4% nas cabines automáticas e entre 19,8% e 21,4% nas manuais. Já no lote Nova Raposo, que passa pela região metropolitana de São Paulo e chega a Araçariguama, os descontos variam de 24,3% a 35,5%. Nas cancelas automáticas e de 20,3% a 32,2% nas manuais. No trecho da rodovia Castelo Branco em Itu, onde passa o lote Sorocabana, a tarifa vai cair de R$ 15,80 para R$ 11,97 nas cabines automáticas e para R$ 12,60 nas cabines manuais. Na passagem por Sorocaba, os preços saem de R$ 9,00 para R$ 6,74 na cancela automática e R$ 7,10 nas manuais. A Artesp explicou em nota que isso decorre do fim da tarifa quilométrica de sistema. Além disso, estudos de viabilidade técnica dos projetos, feitos na elaboração dos projetos de concessão, já previam a queda nos preços. A nova política tarifária será publicada no Diário Oficial do Estado de segunda-feira. E a gente vai falar agora sobre saúde, isso porque nos últimos anos, cada vez mais temos ouvido falar sobre o aumento da obesidade em todo o mundo. E um novo relatório divulgado pela World Obesity Federation em 2023 mostra que essa tendência não parece estar desacelerando. De acordo com o estudo, metade da população mundial poderá estar acima do peso em 2035. Vamos ver. Segundo a Federação Mundial de Obesidade, até 2035, metade da população da Terra estará com sobrepeso ou obesas. A pesquisa visa apontar medidas a serem tomadas para evitar doenças ligadas ao excesso de peso. Obesidade é uma doença crônica, isso é importante ressaltar, tá? Uma doença crônica incurável e é um problema de saúde pública que até pouco tempo atrás não era visto dessa forma. Então esse é o primeiro ponto. O que leva ao sobrepeso e à obesidade é, na verdade, o superávit calórico. Então é a pessoa comer mais do que ela gasta, né? Só que o problema disso é que a longo prazo vai acarretando algumas complicações. Principalmente a gente tem que ressaltar aqui complicações cardiovasculares, né? Então pessoas que estão acima do peso estão aí com risco iminente e aumentado de infarto, de AVC, de gordura nos órgãos, né? Isso pode acarretar uma série de problemas ao longo dos anos. O sobrepeso pode atingir diversas faixas etárias. Por isso, o importante é cuidar da saúde com algumas dicas do especialista. É começar pelo básico. Então, assim, tentar melhorar a qualidade da alimentação dentro do possível, diminuir o número de industrializados e comer mais comida de verdade, são coisas práticas que as pessoas conseguem fazer em casa sem nenhum custo adicional. Talvez começar pelo básico, alimentar a ingesta de água, tentar praticar uma atividade física, mesmo que na praça pública, mesmo que na rua, mesmo que sem orientação no começo, né? Acho que talvez mudar coisas básicas seja o primeiro passo. A medicina evoluiu muito nessa questão e uma forma de perder peso com eficácia e sem perder a saúde é a introdução de balões no estômago dos pacientes. Método revolucionário que vem ajudando e muito na questão da obesidade. Aqui, por exemplo, nós temos os balões intragástricos. Os balões, eles são dispositivos passados por endoscopia ou não, que ocupam um espaço dentro do estômago do paciente e dessa forma ele come menos. Então é um método restritivo que diminui o quanto o paciente come, melhora a sua saciedade, ele demora mais a sentir fome e dessa forma o paciente vai perdendo peso ao longo do tempo. Por exemplo, esse balão aqui, que é um balão clássico, é um balão passado por endoscopia. Endoscopia é um procedimento que a gente faz pela boca, sedação, remédio na veia, né? Através desse procedimento eu introduzo esse dispositivo, insuflo dentro do estômago, esse é o aspecto final, e o paciente ao longo de 1 ano vai ser acompanhado para que ele possa perder peso não só de forma efetiva, mas também duradoura a longo prazo. Essa é uma segunda opção, que é um balão um pouquinho mais moderno, mas não é um balão endoscópico, tá? Ele é um balão que o paciente engole, chama balão deglutível. Ao engolir, ao chegar no estômago, eu insuflo esse dispositivo e ele se torna isso. Esse, da mesma forma que não é passado por endoscopia, também não é retirado por endoscopia, ele é eliminado espontaneamente. Acho que é importante ressaltar que nem todo procedimento é para qualquer pessoa, existem indicações, mas são opções muito valiosas no tratamento da obesidade, como opções de tratamento da obesidade. Quem já fez o tratamento pontua os resultados positivos
após fazer o procedimento para perder peso. Nesses 10 meses foram 30 quilos eliminados. Quando eu vim em primeira consulta, eu estava em obesidade grau 1, né? Hoje eu tô com o meu peso está normal, dentro da normalidade. E fora toda a parte de saúde mesmo, né? Você recomenda? Recomendo. E para esse assunto, nós também vamos conversar com uma especialista. A nossa convidada é a nutricionista Nathalie Gomes. Boa tarde, Nathalie. Seja muito bem-vinda ao nosso jornal. Boa tarde. E primeiro eu peço para você explicar o que significa estar acima do peso ou obeso. O que determina se uma pessoa está em um peso saudável ou não? Bom, a obesidade, ela é uma doença crônica, ela é multifatorial, né? Então, não envolve somente a alimentação, existem outros fatores. Ela é caracterizada principalmente pelo excesso de gordura corporal. E aí ela pode estar associada ou não com algumas comorbidades, né? A gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, que são diabetes mellitus do tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemias, problemas cardiovasculares e até também alguns tipos de câncer. A classificação da massa corporal, que é a proporção entre o peso e a altura do paciente, ele é classificado que a partir de 30, né, acima ou igual a 30, o IMC já pode ser considerado uma pessoa com obesidade. Só que também é importante a gente olhar para isso, porque não é só o IMC que vai dar indícios de que a pessoa é obesa, até porque um atleta ou um praticante de atividade física que tem bastante massa muscular, ele pode ter um IMC muito elevado, mas ele também pode ter um percentual de gordura muito baixo. Então, a gordura corporal mesmo é que determina se o paciente ele tem obesidade. E aí o cálculo é feito através do peso, divide pela altura ao quadrado, e aí o número você coloca na classificação para saber se o peso está normal, se há sobrepeso ou se tem obesidade. E existe algo que justifica o aumento da obesidade no Brasil? Sim, assim, a nossa forma de comer, de produzir, de transportar alimento, ela mudou muito, ela foi muito modificada conforme o passar do tempo, né? Então, a partir da revolução industrial, da inclusão da mulher no mercado de trabalho, da existência ali, da criação dos ultraprocessados, do nosso estilo de vida mais sedentário, aliado, então, a uma alimentação com alimentos mais calóricos, pobre nutricionalmente, são aí condições que podem ter trazido esse fator que a gente chama de transição nutricional e que agravou ainda mais o quadro de obesidade no Brasil. E no Brasil, como a gente viu na matéria anterior, a obesidade afeta mais de 6 milhões de pessoas e se estima que até 2035, 41% da população será obesa. Esse dado destaca a importância do combate à obesidade entre adultos e crianças. Então, quais são as medidas que podem ser tomadas? Bom, acredito que através de abordagens que envolvam aí mudanças nos hábitos alimentares das pessoas, uma alimentação mais variada, equilibrada, priorizar alimentos mais naturais, que a gente chama de in natura, reduzir o consumo de ultraprocessado, que são os alimentos embalados, né? A gente também conta com políticas públicas de conscientização da população, então, adultos, idosos, pais, profissionais da saúde, profissionais da educação, são muito importantes também na abordagem desses assuntos, até porque a escola ela deve ser uma extensão nos cuidados da alimentação ali com as crianças, né? Então, também abordar temas de educação nutricional, ler, entender os rótulos, para que assim as pessoas consigam fazer melhores escolhas alimentares. É claro que uma boa introdução alimentar também ali para crianças a partir de 6 meses é muito importante. A gente chama os primeiros 2 anos de vida uma janela de oportunidade para introduzir alimentos mais saudáveis e criar hábitos, né, para que aquele adulto cresça e faça melhores escolhas também na vida adulta. Atividade física também é um fator muito importante para a manutenção do peso. Para as crianças também atividades que envolvam ali algumas brincadeiras que movimentem mais o corpo e menos atividades sedentárias e também, claro, muito importante o acompanhamento profissional.
Tá certo, Nathalie, eu agradeço demais as suas informações, foram muito úteis para o nosso público. Um ótimo fim de semana para você e até mais. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Grande abraço. E ainda falando de saúde, o Ministério da Saúde anunciou que a campanha de imunização contra a gripe vai começar no dia 7 de abril. A meta é imunizar pelo menos 90% da população. O Ministério da Saúde anunciou que a campanha de vacinação contra o vírus da gripe, a influenza, começa no dia 7 de abril. A meta do órgão é que 90% da população de 80 milhões de brasileiros dos grupos prioritários sejam vacinados. Segundo o governo, as vacinas vão estar disponíveis em todos os municípios do país nas unidades básicas de saúde, durante o ano inteiro. Neste mês, 5 milhões de doses vão ser distribuídas aos municípios. A imunização deve ocorrer antes da temporada de gripe, para os grupos de risco, que incluem crianças, idosos, portadores de doenças crônicas e pessoas com o índice de massa corporal acima de 30. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que vai buscar o número recomendado de vacinados pela Organização Mundial da Saúde, para atingir a meta de 90% da população de risco imunizada. Além disso, a OMS estima que 1 bilhão de casos da gripe são registrados todos os anos. Isso demonstra que 10% da população mundial é infectada pelo vírus. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no nosso jornal. E hoje quem vai trazer as informações é o Vinícius Naza. Vini, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. E a gente começa com uma notícia um assunto triste, pois a gente perdeu uma lenda dos boxes, não é mesmo? Conta pra gente. É isso mesmo, Fernando. Boa tarde a você, boa tarde a todos os nossos telespectadores. George Foreman morreu ontem aos 76 anos. A causa da morte da lenda do boxe ainda não foi divulgada, ele que também foi 2 vezes campeão mundial dos pesos pesados. A informação foi confirmada ontem pela família através das redes sociais. O atleta foi um renomado pugilista norte-americano, 2 vezes campeão mundial dos pesos pesados e medalhista de ouro olímpico. Nascido em 10 de janeiro de 1949, em Marshall, Texas, George Foreman teve uma infância marcada por dificuldades financeiras. Ele começou sua carreira no boxe amador, conquistando a medalha de ouro na categoria peso pesado, durante os Jogos Olímpicos de 1968, na Cidade do México. Em 1973, Foreman alcançou o auge de sua carreira profissional ao derrotar Joe Frazier e conquistar o título mundial dos pesos pesados. Após uma pausa no boxe em 1977, ele retornou aos ringues em 1988 e, em 1994, aos 45 anos, tornou-se o campeão mundial mais velho dos pesos pesados ao vencer Michael Moore. É realmente uma grande lenda do esporte e do boxe. E a nossa equipe da HIT se solidariza com todos os familiares. E a gente segue o nosso bloco de esportes falando de futebol. Isso porque neste fim de semana a gente tem a volta de um grande campeonato, né, Vinícius? Realmente é um campeonato muito importante. O Brasileirão Feminino está de volta e o campeonato desse ano promete muitas emoções. E o melhor, uma briga acirrada pelo título. O Brasileirão Feminino de 2025 vai começar neste sábado e promete muitas emoções. O maior torneio de futebol feminino do Brasil volta ativa com promessa de briga acirrada pelo título. O Corinthians é o maior vencedor da história da competição, com 6 taças conquistadas, sendo 5 delas de forma seguida, de 2020 a 2024. As Brabas chegam como grandes favoritas. O calendário para a disputa do Brasileirão neste ano prevê uma parada de quase 2 meses, entre junho e agosto, durante a disputa do Mundial de Clubes 2025 no futebol masculino. De acordo com o regulamento do Brasileirão, 16 times jogam entre si na primeira fase em turno único. As 8 melhores equipes se garantem nas quartas de final e as fases eliminatórias serão disputadas em partidas de ida e volta. Confira agora os jogos deste fim de semana. Abrindo os primeiros jogos da rodada, as gurias jaconeiras vão enfrentar o América Mineiro às 16 horas no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. No mesmo horário, o Internacional recebe o Bahia no estádio do Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.
Mais tarde, às 21 horas, fechando os jogos de sábado, o Palmeiras enfrenta o RB Bragantino na Arena Barueri, em Barueri. No domingo, às 16 horas, a Ferroviária recebe o Sport no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara. Às 18 horas, o 3B da Amazônia enfrenta o Fluminense na Arena da Amazônia, em Manaus. E fechando a rodada do fim de semana, o Cruzeiro encara o Grêmio às 18h30 no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, Minas Gerais. E a gente muda de esporte porque agora a gente fala sobre Fórmula 1. Neste fim de semana a gente tem vai acontecer o Grande Prêmio da China. Conta mais pra gente, Vini. Não só vai acontecer hoje a corrida, amanhã no caso a corrida, como está tendo uma das etapas para os brasileiros, uma das mais incômodas até então. Isso por conta de alguns dos horários, porque é na madrugada que acontecem as nossas corridas. Nós tivemos nessa madrugada agora de sábado o sprint e a classificação. Se na semana passada a Ferrari teve um início não muito positivo, Lewis Hamilton começou o Grande Prêmio Chinês com o pé direito. O heptacampeão ganhou sua primeira corrida sprint da carreira e teve o melhor desempenho com a escuderia italiana, sendo líder de ponta a ponta da corrida. A disputa mais acirrada da corrida foi pelo P2, onde Oscar Piastri e Max Verstappen duelaram até as últimas voltas. O pódio da sprint ficou com Lewis Hamilton, da Ferrari, com 8 pontos, Oscar Piastri, da McLaren, com 7 pontos e Max Verstappen, da RBR, com 6 pontos. Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber, largou em 14º. Porém, foi atingido 2 vezes e finalizou em 18º. Mesmo com os incidentes, o brasileiro terminou na frente de Hülkenberg, seu companheiro de equipe, que ficou em 19º. Por outro lado, se a Ferrari convenceu seus torcedores na sprint, a qualificação não foi a dos sonhos. Oscar Piastri liderou a prova com a volta de 1 minuto 30 segundos e 141 milésimos. Essa é a 3ª temporada do australiano e pela McLaren ele já venceu em 2 oportunidades, na Hungria e no Azerbaijão em 2024. Porém, essa foi a primeira pole. Fechando a primeira fila, George Russell, da Mercedes, ficou em 2º lugar, seguido por Lando Norris, que fechou o P3. Bortoleto não conseguiu repetir o feito do GP da Austrália e acabou sendo eliminado no Q1, ficando na 19ª posição, à frente apenas do também estreante Liam Lawson, piloto da RBR. Hamilton, que ficou em primeiro na sprint, terminou a quali em 5º, ficando abaixo do esperado pela equipe, seguido de seu companheiro de escuderia Charles Leclerc. A corrida será às 4 horas da manhã de domingo e promete muitas emoções. Com certeza promete muitas emoções e a gente vai estar ligado nessa grande corrida, não é, Vini? Com certeza. E agora a gente traz um dado muito interessante, porque o Brasil é o 2º país do mundo com mais corredores e a prática está sendo cada vez mais acelerada, não é, Vini? Fernando, e principalmente as pessoas que procuram a saúde. A caminhada e a musculação ainda são as atividades mais procuradas, mas a corrida está chegando cada vez mais perto. A corrida segue como um dos esportes mais praticados no Brasil, mas o foco de grande parte dos adeptos não está na competição. De acordo com a pesquisa Por Dentro do Corre, realizada pela Olímpicos, 83% dos corredores brasileiros afirmam que praticam a modalidade principalmente para cuidar da saúde. O estudo revela que cerca de 13 milhões de brasileiros correm pelo menos uma vez por semana, consolidando a corrida como um hábito no país. A média de distância percorrida semanalmente é de 9 quilômetros e apenas 23% dos praticantes participam de provas ou competições. O crescimento dessa tendência também reflete o aumento de clubes de corrida no Brasil, que registram um avanço de 109% em 2024, quase o dobro da média global. Além disso, o país ocupa a 2ª posição mundial em número de corredores, com mais de 19 milhões de praticantes, segundo o relatório anual sobre tendências de esportes. Embora a corrida esteja entre as modalidades mais populares, ela ainda fica atrás da caminhada e da musculação em termos de adesão. Mesmo assim, o aumento no número de corredores que priorizam bem-estar reforça a busca por um estilo de vida mais saudável, independentemente de metas de performance ou participação em competições.
É sempre bom cuidar da saúde. E, Fernando, essas são as notícias do esporte de hoje. Agradeço novamente pelo convite. Tá certo, Vini. Eu que agradeço pelas informações. Ótimo fim de semana para você. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Ótimo fim de semana para você e até mais.